Michael Kent estava prestes a sair de seu apartamento. Ele vestiu o casaco e pegou sua pasta de trabalho. Ele saiu e foi para as ruas de Londres. Michael morava bem no centro da cidade. Ele andou uns 50 metros quando, de repente, começou a chover torrencialmente e ele ficou tão encharcado como se tivesse pulado numa piscina. Suspirando, ele se rendeu à chuva, enfiou a mão na capa e pegou um aparelho parecido com controle remoto. Ela tinha um botão vermelho, 2 azuis e 2 amarelos, todos dispostos em forma de meia-lua. Ele apertou 2 vezes o botão azul de baixo e 1 vez o botão vermelho. Procurando, abriu-se um portal que revelava uma Londres banhada pelo sol, onde as pessoas usavam shorts e camisetas e principalmente não chovia. Ele passou pelo arco em forma de portal e imediatamente sentiu o calor preencher seu corpo. Ele olhou para trás, para a chuva, sorriu, apertou 2 vezes o botão amarelo de cima e, por fim, o botão vermelho, fazendo com que o portal se fechasse e Miguel continuou seu passeio tranquilamente. Como se fosse a coisa mais normal do mundo atravessar um portal para outro mundo, para um mundo paralelo ao nosso. Mundos ou universos paralelos? Além de viagens no tempo e naves mais rápidas que a luz, este é um dos temas mais populares da ficção científica. Quem não conhece o multiverso da Marvel, com várias versões de heróis famosos como Thor, Hulk e Homem de Ferro? Quem não conhece a série de televisão um pouco mais antiga, Sliders? O portal para uma dimensão desconhecida, onde um grupo de pessoas fica preso em uma dimensão paralela e procura pelo seu mundo original. Parece tão simples pular para outro mundo, para um espelho ou universo paralelo ao nosso. Um mundo onde algumas coisas são diferentes, mas muitas ainda são iguais. No entanto, universos paralelos não são apenas um tema de ficção científica. A física também vem lidando com mundos paralelos ao nosso há algumas décadas. Principalmente certas interpretações da física quântica prevêem mundos espelhados ao nosso. Mas como algo assim funcionaria? O que a mecânica quântica nos diz? Primeiro, vamos dar uma olhada rápida no universo, para que vocês saibam com o que realmente estamos lidando e o que significaria ter um cosmos paralelo ao nosso. Depois, vamos abordar a interpretação de Copenhague da mecânica quântica para finalmente analisarmos suas diferentes interpretações. O que afirma o físico Hugh Everett com seus muitos mundos, Andy Nemo com seu multiverso e Andrei Linde com sua inflação caótica? Aliás, este vídeo é a parte 4 da série Limites do Universo e ainda terá uma continuação, na qual vamos abordar espaço-tempo, hipersuperfícies e teorias fascinantes sobre o Big Bang. Agora, vamos saltar por portais para outros universos. Vocês devem estar pensando, será que o Andrés do Espaço, documentário sobre o universo, quer explicar tudo em um capítulo só? Claro, não falaremos sobre o cosmos todo, mas vamos resumir rapidamente com o que realmente estamos lidando quando falamos do universo. Considerem isto um complemento para outros vídeos do meu canal sobre cosmologia e grandes estruturas. O cosmos é um enigma. Astrônomos analisam propriedades, galáxias e estrelas e até agora compreendem bem as grandes estruturas que compõem o universo. Em escalas menores, há átomos e moléculas. Essas estrelas, em número imensurável, fundem átomos de hidrogênio ou outros elementos sob alta pressão e temperatura extrema. A fusão gera elementos mais pesados, como oxigênio, carbono, silício e outros. Espalhados por explosões de supernovas em galáxias, esses elementos permitem que gerações futuras de estrelas formem planetas terrestres. Sistemas estelares são pequenas partes de galáxias como a Via Láctea ou Andrômeda. Calcula-se que trilhões de galáxias existam no cosmos. As estrelas formam ilhas organizadas em aglomerados como o Grupo Local e superaglomerados como Lanier-Kerr, que reúnem milhares de galáxias. Superaglomerados compõem a estrutura em rede dos filamentos, que cercam grandes vazios chamados voids. Mas o universo não estaria completo?
Os físicos acreditam que a matéria que se reúne para formar estrelas, galáxias, aglomerados e superaglomerados representa apenas uma fração minúscula de toda a matéria existente. Por isso, muitos físicos favorecem a matéria escura como uma forma hipotética de matéria, da qual cerca de 27% da massa total do universo seria composta. Ela não interage com radiação eletromagnética, portanto não pode ser observada. Sua presença é comprovada indiretamente pelos efeitos gravitacionais em grandes estruturas visíveis, como galáxias e aglomerados. A matéria escura aparentemente foi crucial para a formação e evolução da estrutura em rede do universo. Na teoria, filamentos de matéria escura atravessam o cosmos e atraem a matéria visível. A matéria escura seria como teias invisíveis do cosmos, com filamentos agindo como insetos presos na rede. A energia escura, ainda desconhecida, compõe cerca de 68% da energia total do cosmos. Ao contrário da matéria escura, que aumenta a gravidade, a energia escura se opõe à gravidade e aparentemente impulsiona a expansão acelerada do universo. A energia escura ainda é pouco compreendida, mas afeta o desenvolvimento do universo em grande escala. Muitos astrônomos acreditam que essa forma misteriosa de energia tem algo a ver com o vácuo. Quanto mais vácuo houver, maior será a energia escura. Na teoria, a energia escura aumentaria exponencialmente se, com o passar do tempo, cada vez mais espaço vazio fosse criado. As estruturas do universo vieram de pequenas flutuações densas após o Big Bang. A inflação cósmica após o Big Bang distribuiu essas flutuações em todas as escalas e distâncias. Essa distribuição persiste até hoje, evidenciada pela expansão acelerada do universo. Localmente, a gravidade acumulou matéria nas regiões densas, formando estrelas, galáxias e aglomerados. As grandes estruturas do universo são permeadas pelas 4 forças fundamentais: gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e fraca. A gravidade atrai a matéria e permite formar galáxias e aglomerados. A força eletromagnética influencia a interação entre partículas carregadas e possibilita o surgimento de átomos e moléculas. Permite observar estrelas, galáxias e superaglomerados distantes. Ela se manifesta, entre outras formas, como luz, que nós, seres vivos da Terra, podemos ver e que é necessária para a fotossíntese das plantas. As forças nucleares, forte e fraca, atuam no nível subatômico, garantindo a estabilidade dos núcleos e gerando energia nas estrelas. Os físicos também sabem que as forças que atuam tanto em pequenas quanto em grandes escalas influenciam o futuro do universo. As observações da radiação cósmica de fundo e da velocidade de expansão do universo sugerem que a expansão acelerada do universo pode ser impulsionada pela energia escura. Se a expansão continuar acelerando, as grandes estruturas do universo podem se afastar mais e suas interações enfraquecer com o tempo. Muitos astrônomos acreditam que o universo vai se expandir por tempo infinito e que a inflação cósmica será cada vez mais acelerada pela energia escura. Isso chegaria ao ponto de, em alguns centenas de bilhões de anos, o universo observável consistir apenas do grupo local. Nela, a maioria das estrelas da Via Láctea, Andrômeda e outras galáxias já terá apagado. Só anãs vermelhas, anãs brancas apagadas, buracos negros e restos dos antigos reservatórios de gás galáctico sobreviverão. No futuro do universo, toda a energia se dissipa e só restam restos de estrelas gigantes, como sombras escuras de um passado glorioso e brilhante, um pretérito em que as galáxias eram preenchidas pelo brilho de suas estrelas. A tentativa de descrever o cosmos com base nesses princípios fundamentais, estruturas e interações deve ser suficiente por hoje. Basta sabermos que, por trás de todas essas coisas, ainda existem muitas interrogações. Físicos possuem várias teorias sobre a origem e o futuro do universo, ou que ainda conhecemos pouco sobre o período logo após o Big Bang. Existem muitos modelos que nos dão explicações convincentes e que permitem compreender o cosmos. Mas o que vamos abordar agora vai nos levar ao ultra pequeno. Exploramos o mundo do extremamente pequeno, esse microcosmo do qual todos nós somos feitos e cujas propriedades permitem a nossa existência. A mecânica quântica.
Quero ser honesto com vocês. Pensei muito sobre como me aprofundar nesse tema e como apresentá-lo para vocês. Decidi simplificar ao máximo a mecânica quântica e tratar apenas dos conceitos básicos. Vocês sabem que o mundo visível é formado por átomos, os blocos fundamentais da matéria. Eles possuem um núcleo com prótons e nêutrons e elétrons que orbitam em níveis de energia ao redor do núcleo. Prótons têm carga positiva, nêutrons são neutros e elétrons, carga negativa. O número de prótons define o elemento químico, enquanto nêutrons e elétrons influenciam isótopos e íons. Pelo menos é isso que se aprende na física escolar. Eu decidi explicar para vocês a estrutura do mundo de forma ainda mais detalhada. O tema é complexo e muitas propriedades da mecânica quântica devem ser simplesmente aceitas. Os físicos dividem as partículas em duas categorias gerais, férmions e bósons. Os férmions constituem a matéria e se dividem em quarks e leptons. Prótons e nêutrons são formados pelos chamados quarks up e down, e os elétrons são leptons. Não precisamos saber mais sobre férmions. A situação complica-se com os bósons. O outro grupo do zoológico de partículas transmite as forças fundamentais e é responsável pelas interações entre as partículas. Entre eles estão os fótons, que são ondas e partículas, mediando a força eletromagnética. Eles são responsáveis pela luz e pelas regiões do espectro eletromagnético. Além dos fótons, há os bósons W e Z, que atuam como mediadores da força nuclear fraca e participam de alguns decaimentos radioativos. Além disso, existem os gluons, que representam a força nuclear forte. Eles mantêm os prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico. Se a força nuclear forte for superada, como por uma cascata de nêutrons, os núcleos atômicos se destroem e muita energia é liberada. Superar a força nuclear forte é utilizado em bombas atômicas para causar destruição em larga escala. Por fim, ainda existe o bóson de Higgs, que dá massa às partículas. Isso é o básico da física de partículas. Fótons e elétrons agem como ondas e partículas. Entendemos melhor as partículas, mas o conceito de onda é mais complicado. Ondas são fenômenos físicos em que a energia se transfere pelo espaço e tempo sem deslocar permanentemente a matéria. Já ouvimos que são mediadas por fótons. Ondas eletromagnéticas são compostas por campos elétricos e magnéticos oscilantes. Elas se propagam em planos perpendiculares enquanto transferem energia e não precisam de um meio para se mover. Exemplos de ondas eletromagnéticas são luz, ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, radiação ultravioleta, raios X e radiação gama. O mesmo acontece com os elétrons, que conhecemos como partículas, mas que, se tentássemos localizá-los pela física quântica, se comportariam mais como ondas. O experimento da dupla fenda explica bem o comportamento ondulatório dos elétrons. Neste experimento, elétrons são disparados individualmente através de duas fendas estreitas em direção a um detector. Em vez de dois padrões separados correspondentes às duas fendas, surge um padrão de interferência no detector. Imaginem, caros espectadores, o seguinte: você joga duas pedras em um lago. Cada pedra cria ondas que se espalham do ponto onde caíram. Quando as ondas das duas pedras se encontram, criam um padrão de áreas claras e escuras. As áreas claras são pontos onde as ondas se reforçam, porque seus picos se somam. As áreas escuras são pontos onde as ondas se enfraquecem ou se anulam, porque os picos de uma onda compensam os vales da outra onda. Esse padrão ocorre quando ondas se sobrepõem e se reforçam ou enfraquecem. No experimento da dupla fenda, um padrão de interferência ocorre quando as ondas dos dois sulcos se sobrepõem. Aqui, em vez de áreas claras e escuras na água, aparecem faixas claras e escuras no detector. Faixas claras surgem quando as ondas se reforçam, faixas escuras quando se anulam. Esse padrão indica que elétrons agem como ondas, apesar de serem vistos como partículas. O experimento da dupla fenda pode ser feito com fótons. Quando a luz passa por duas fendas estreitas, as ondas se espalham e se sobrepõem atrás delas.
Em certos pontos, as ondas se somam formando áreas claras, enquanto em outros se anulam e criam áreas escuras. O padrão de interferência forma faixas claras e escuras, visíveis em um detector ou tela. Físicos chamam isso de função de onda das partículas. E o estado das partículas antes da medição? Na mecânica quântica, elétrons e fótons podem estar em vários estados ao mesmo tempo antes de serem medidos. Isso é chamado de superposição das partículas quânticas. Assim que uma medição é feita, a superposição colapsa e assume um estado específico. A superposição também contribui para fenômenos como o emaranhamento quântico e o efeito túnel, que não serão detalhados aqui por falta de tempo. Elétrons e fótons podem agir como partículas e ondas, fenômeno chamado dualismo onda-partícula. Neste caso, seguimos a interpretação de Copenhague da mecânica quântica, criada nos anos 1920 por Niels Bohr e Werner Heisenberg. Recebe esse nome porque mecanismos como dualismo onda-partícula, superposição e colapso da função de onda foram desenvolvidos no Instituto Niels Bohr, em Copenhague. Os dois cientistas buscaram explicar o comportamento paradoxal das partículas quânticas. Além das propriedades já citadas, a interpretação de Copenhague afirma que certas características das partículas quânticas, como posição e velocidade, não podem ser medidas com precisão simultaneamente. Esse princípio está intimamente relacionado ao princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que existem limites fundamentais para a precisão com que certas propriedades quânticas interligadas podem ser medidas. A interpretação de Copenhague destaca a importância do observador na medição das partículas quânticas. A função de onda fornece probabilidades e só colapsa na medição, tornando o observador crucial na mecânica quântica. Curiosidade: Albert Einstein não seguia a interpretação de Copenhague. A não localidade dos elétrons lhe causava muita dor de cabeça. Ele disse: a interpretação de Copenhague é amplamente aceita e permitiu previsões bem-sucedidas, mas também recebe críticas e debates. Críticos afirmam que essa interpretação da mecânica quântica é insuficiente, pois não resolve totalmente o paradoxo da superposição e do colapso da função de onda. Vivemos em um mundo repleto de contradições em pequenas escalas, ou há algo além do que Niels Bohr e Werner Heisenberg pensavam sobre a mecânica quântica? Vamos explorar a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. A mecânica quântica explica o comportamento das partículas em escalas muito pequenas. Uma ideia central é a função de onda, que indica a probabilidade de uma partícula no espaço e tempo. A função de onda indica apenas a probabilidade de encontrar uma partícula em certos lugares, não sua posição exata. Uma característica peculiar da mecânica quântica é a superposição, onde partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo, até que uma medição seja realizada. Após a medição, a função de onda colapsa e a partícula assume um estado específico. Esse comportamento causa paradoxos, como o experimento do gato de Schrödinger, onde o gato pode estar vivo e morto até ser observado. E novamente nos deparamos com o paradoxo em pequenas escalas, superposição, complementaridade e assim por diante. O ultra pequeno está repleto de inconsistências. Mas no dia 11, o físico Hugh Everett, terceiro nascido em 11 de novembro de 1930, nos Estados Unidos da América, analisou esses paradoxos e propôs uma interpretação da mecânica quântica que o fez conhecido internacionalmente. Ele retomou as ideias de Niels Bohr e Werner Heisenberg e lhes deu seu próprio toque, depois de estudar matemática e perceber que a interpretação de Copenhague da física quântica não o satisfazia. Fez doutorado orientado por John Archibald Wheeler, ex-aluno de Niels Bohr. John Archibald Wheeler já trabalhava com a mecânica quântica. Entre outras coisas, ele desenvolveu junto com o físico Richard Feynman a teoria Wheeler-Feynman,
que descreve a radiação eletromagnética através da interação entre partículas e seus absorvedores no futuro. Os absorvedores, segundo a compreensão de Wheeler, são matéria que interage com a radiação e absorve sua energia. Alunos sempre descreveram Wheeler como aberto ao conhecimento e bom ouvinte, e desenvolveu, junto com alguns de seus alunos, ideias que mudaram profundamente a compreensão da física da mecânica quântica. Wheeler foi o orientador de doutorado de Hugh Everett, que em sua tese intitulada A Teoria da Função de Onda Universal, desenvolveu sua própria interpretação dos paradoxos da mecânica quântica. Nela, ele criou a teoria dos muitos mundos, que após ser publicada, enfrentou resistência por não se alinhar à interpretação de Copenhague. O que exatamente Everett descreveu em sua tese e por que suas ideias foram tão criticadas? A teoria dos muitos mundos de Everett sugere que cada colapso da função de onda cria universos paralelos, onde os outros resultados ocorrem. Nesse cenário, não existe nem dualidade onda-partícula, nem colapso da função de onda. Há infinitos mundos onde todas as combinações possíveis de resultados de medições acontecem. Para exemplificar a teoria, vamos novamente usar o experimento da dupla fenda, onde elétrons são lançados por duas fendas até um detector. Os elétrons formam um padrão de interferência, mostrando comportamento ondulatório. Se quisermos saber por qual fenda o elétron passou, segundo a interpretação de Copenhague, a função de onda colapsa e o padrão de interferência some. Na teoria de Everett, cada evento gera um universo paralelo. Há um cosmos onde o elétron passa pela fenda esquerda e outro onde passa pela direita. Em cada um desses universos, há uma cópia do observador que realiza o experimento e cada observador verá o resultado da medição em seu próprio universo. Esses universos evoluem de forma independente e os observadores de um não percebem os outros. Não surpreende que Everett tenha enfrentado resistência após essas afirmações. A interpretação de muitos mundos traz profundas implicações filosóficas e científicas. Ela diz que nosso universo é só um entre muitos, em uma infinidade de cosmos paralelos, onde toda combinação de eventos ocorre. E, de acordo com Everett, como existem cosmos que se desenvolvem independentemente do nosso, o experimento não ocorre em todos os universos no mesmo momento em que é realizado no nosso. Everett resolve certos paradoxos da mecânica quântica ao dispensar o colapso da função de onda e a dualidade onda-partícula. Assim como só observamos partículas passando por uma fenda no experimento da dupla fenda em um mundo, podemos supor que em outros mundos o experimento talvez não ocorra ao mesmo tempo. O elétron surge em um ponto e colide com algo. Se já existisse essa diferença, provavelmente também haveria diferenças em escalas maiores. Na Londres de Michael Kent, chove e o protagonista se molha. Sem esperar muito, ele vai para um mundo paralelo com um paralelo em Londres, onde naquele momento não está chovendo. A existência da Londres ensolarada já indica que muitos acontecimentos lá devem ter ocorrido de forma semelhante aos da Londres chuvosa. A cidade foi fundada em 43 d.C. pelos romanos e esteve envolvida na rebelião celta de 60 d.C., incendiada. Nos dois mundos, os romanos deixaram a Grã-Bretanha no século V e as duas Londres vivenciaram os mesmos eventos. Mas o simples fato de que, no momento em que Michael Kent atravessa o portal dimensional, está chovendo em uma Londres e não na outra, já é uma diferença. Se a Londres ensolarada estivesse no meio de uma seca e não tivesse chovido em toda a região por vários meses, os senhores da cidade teriam que concordar com medidas de economia de água e impor novas regras aos habitantes de Londres. Já na outra Londres, poderia chover tanto que haveria risco de grande inundação. Até esse momento, os eventos em ambas as Londres foram iguais. Mas como agora ocorreu um evento diferente em cada uma das cidades, elas vão se desenvolver a partir de agora em contextos de circunstâncias distintas. Poderíamos continuar esse exercício de pensamento também em escalas muito maiores. Na interpretação de muitos mundos, há infinitas galáxias Via Láctea, sistemas solares e versões do planeta Terra. Em outro universo, a Via Láctea poderia ser só uma galáxia anã, sem crescer, ou formar uma estrela como o Sol. Em outro cosmos, a Terra não teria sido atingida por um grande asteroide há 65 milhões de anos.
os dinossauros teriam sobrevivido até hoje e talvez a humanidade nem existisse. Em outro universo, o asteroide seria 4 vezes maior e teria eliminado toda a vida na Terra. A vida não teria se recuperado e o planeta seria uma rocha morta como Marte ou Vênus. Em um quarto universo, a humanidade talvez já tivesse feito contato com extraterrestres e se juntado a uma união interestelar de civilizações. As possibilidades são infinitas e as soluções dos paradoxos da mecânica quântica são lógicas. E sim, vocês já podem imaginar. A interpretação quântica de Everett recebeu críticas. Alguns cientistas dizem que a interpretação de muitos mundos é complexa e cria infinitos mundos, explicando alguns aspectos incomuns da mecânica quântica. Eles preferem interpretações mais moderadas da mecânica quântica, como a de Copenhague. Outro ponto de crítica à teoria de Everett é a dificuldade de testá-la experimentalmente. Os universos paralelos existem de forma independente e não há troca de informações entre eles. Obter provas diretas e experimentais de sua existência. E como provar algo com o qual não se pode interagir? A interpretação de muitos mundos gerou seu próprio problema de comprovação. John Wheeler, próximo de Niels Bohr, fez Hugh Everett resumir sua dissertação. Ela foi publicada sob o nome Sobre os Fundamentos da Mecânica Quântica e, nessa versão, perdeu muito de sua força original. Everett obteve seu doutorado em 1957 e sua tese, já reduzida, foi novamente cortada. Publicada como A Formulação do Estado Relativo da Mecânica Quântica, na revista Reviews of Modern Physics. Apesar das críticas negativas, o interesse pela interpretação de muitos mundos continuou. Ainda em 1977, Hugh Everett fez uma palestra sobre isso, o que mostra que a teoria permaneceu na mente dos cientistas. Talvez por causa da rejeição que enfrentou, talvez também pela perspectiva de melhores oportunidades de carreira. Fora da universidade, Hugh Everett se afastou da física em 1956. Começou a trabalhar para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Seu trabalho acadêmico agora estava lá fora no mundo. As sementes para um maior envolvimento com os muitos mundos de Everett estavam lançadas. No entanto, só levaria até a década de 1960 para que outro físico retomasse e desenvolvesse suas ideias. A ideia de um número infinito de mundos paralelos foi lançada ao mundo e até hoje é usada na cultura popular como um instrumento narrativo popular para histórias de ficção científica e histórias em quadrinhos. Muitas séries em quadrinhos da Detective Comics e Marvel exploram versões alternativas de seus heróis. Às vezes, muitas variantes paralelas dos personagens até se encontravam e lutavam juntas contra um supervilão. Às vezes, o sósia era ele mesmo o vilão. No entanto, o termo multiverso não foi usado pela primeira vez nos quadrinhos, mas sim na ciência, quando um cientista um pouco menos conhecido, Hugh Everett, abordou e expandiu as interpretações de muitos mundos. O físico Andy Nemo provavelmente não é um nome conhecido para vocês. Para mim, ele e seu trabalho eram totalmente desconhecidos. Durante minha pesquisa, notei poucas menções desse nome na divulgação científica. Será que procurei direito? Por que há tão poucas informações sobre esse físico? Afinal, Nemo foi uma das primeiras pessoas a introduzir o termo multiverso. Deve haver mais sobre isso do que só algumas menções breves em sites científicos. Talvez Nemo tenha uma existência sombria porque suas descobertas nunca foram reconhecidas. Agora eu estava em um caminho um pouco mais assustador. Junto com vocês, quero agora analisar por que as ideias do físico não conseguiram se firmar e o quanto sua teoria difere da concepção moderna de um multiverso. Andy Nemo definitivamente gostou das interpretações de muitos mundos de Everett. Ele usou a palavra multiverso em uma palestra em 1963 da seguinte maneira: um multiverso é um universo manifesto em nossa observação, do qual uma multiplicidade compõe o universo total. Como Nemo define um universo manifesto? Ele quer dizer com isso que, para nós habitantes, existe um cosmos cheio de galáxias, estrelas, gás e poeira, que se agrupam em filamentos e cercam enormes vazios. Um grande, talvez infinito, número desses universos compõe o universo inteiro.
Nimo foi de fato influenciado aqui pela interpretação de muitos mundos, mas sua teoria difere das afirmações de Everott em alguns pontos centrais. Everott declara uma quantidade infinita de universos paralelos, que são cópias exatas do nosso. Um evento de partícula que não ocorre aqui aconteceria em outro cosmos e vice-versa? Nimo, porém, vê outros universos como entidades independentes dentro de um universo total e não como cópias. Não achei mais informações sobre Andy Nimo. Felizmente, durante a pesquisa, encontrei um artigo do cosmonauta e matemático George Francis Ryan Ellis na edição de novembro de 2011 da revista Spectrum. Ele cita diferentes tipos de multiverso. Há, por exemplo, o multiverso de nível 1, onde nosso espaço é só uma parte do total. Alienígenas distantes provavelmente veriam outros conteúdos espaciais. Todos os espaços seriam estruturalmente iguais, exceto por diferenças aleatórias na distribuição da matéria. Considere que vivemos em um cosmos observável com cerca de 42 bilhões de anos-luz em todas as direções. Existem áreas do espaço ocultas para nós? Os objetos visíveis e invisíveis juntos formam um tipo simples de multiverso. Esse multiverso de nível 1 corresponde, com pequenas diferenças de terminologia, às afirmações feitas por Andy Nimo sobre universos locais e um universo total. O físico israelense-britânico David Deutsch disse que esses universos podem realmente compartilhar o mesmo espaço que o nosso. Assim, Deutsch e Nimo se distanciam de Everett, que vê os universos múltiplos como ramos ou mundos paralelos das funções de onda quânticas. A teoria de Andy Nimo foi ficando cada vez mais à margem com o passar do tempo, então agora vamos nos voltar para outras. Mas onde encontraremos o que procuramos? É fácil imaginar que há regiões do espaço inacessíveis aos nossos telescópios e, portanto, fora de nosso alcance. Assim, consideramos nosso universo a região do espaço que conseguimos observar com telescópios. No entanto, jamais veremos o restante do universo total ou multiverso. Mas qual teoria está por trás dessas suposições sobre o cosmos inteiro? Para declarar um universo total, precisamos falar brevemente sobre a inflação cósmica e como ela é entendida atualmente pela ciência. Segundo a teoria padrão da cosmologia, o universo está se expandindo aceleradamente. A causa disso está no Big Bang, que talvez tenha criado um cosmos em expansão por meio de algum tipo de flutuação quântica. A partir do ponto de observação, as galáxias neste universo se afastam umas das outras mais rapidamente quanto maior o volume de espaço entre elas. Mas sem um físico muito específico, talvez nem tivéssemos ideia de um universo inflacionário. Alan Guth, nascido em Nova Jersey, nos Estados Unidos, formulou a teoria da inflação nos anos 1980 para resolver alguns problemas fundamentais da teoria do Big Bang. Guth descobriu que o universo passou por uma fase de expansão extremamente rápida logo após o Big Bang. Com base em suas pesquisas, muitos cientistas acreditam que, após essa breve fase de expansão, houve uma desaceleração da expansão. Essa desaceleração durou alguns bilhões de anos, seguida pela expansão acelerada que vivenciamos até hoje. Muitos cientistas viam um problema na inflação. Por que deveria ocorrer só uma vez? Não poderiam existir inúmeros eventos inflacionários? É aqui que entra o físico russo-americano Andrei Linde. Baseando-se nas ideias de Guth, ele desenvolveu a teoria da inflação caótica. Nesse caso, a inflação não se limita a um único processo isolado, mas ocorre em diferentes regiões do universo de forma independente. A teoria da inflação caótica lidava com os estados de energia do vácuo. Ela parte do pressuposto de que o universo foi levado a um estado de energia mais baixo, por meio de um salto quântico de campo escalar. Campo escalar é um conceito matemático onde cada ponto do espaço recebe um valor escalar. Valores escalares são grandezas simples, como temperatura, pressão ou densidade, definidas apenas por sua magnitude, sem direção. Na física, existem vários campos escalares, como o campo de Higgs na física de partículas ou o campo inflaton na cosmologia. Precisamos do campo inflaton, pois ele descreve um tipo especial de campo escalar e está preenchido com partículas que possuem certas propriedades e um nível de energia muito alto.
Essas partículas dão ao espaço a ordem de se expandir, e foi exatamente isso que aconteceu. O cosmos aparentemente se expandiu com uma velocidade exponencial logo após o Big Bang. Esse estado de energia mais alto também é chamado de falso vácuo. Isso pode ser visto como a força motriz da rápida expansão do universo na fase inicial de inflação. Porém, a expansão acelerada desacelerou. A densidade e a estrutura do falso vácuo, a densidade de energia diminuiu e o universo passou para um estado energeticamente mais baixo, o verdadeiro vácuo. Em outras palavras, as propriedades do espaço foram ajustadas de forma diferente e deram ao universo a ordem: expanda-se mais devagar. Durante essa transição, foi liberada a energia, que levou à formação de matéria e estruturas no universo. O falso vácuo existiu por frações de segundo, mas na teoria de Linde origina matéria e energia. Os físicos mencionam a metastabilidade do falso vácuo, que aparenta estabilidade temporária, mas depois migra para o verdadeiro vácuo. E agora vem o grande lance. Na inflação caótica, o falso vácuo pode surgir espontaneamente em diferentes regiões do universo devido à sua energia. Esse processo pode levar a um número infinito de bolhas inflacionárias que se expandem e acabam se desenvolvendo em universos separados. André Linde chama o conjunto total desses universos de multiverso. Ele usou a teoria das cordas, que busca unificar todas as forças e partículas da natureza em uma só teoria. A teoria das cordas explica como flutuações quânticas geram falsos vácuos, formando bolhas de inflação e universos isolados. No cosmos, a decomposição do falso vácuo criou elétrons, prótons, nêutrons, fótons e outras partículas responsáveis pelas propriedades da matéria e pelas 4 forças fundamentais. Em outro universo, partículas diferentes poderiam desempenhar papéis e formas exóticas de matéria surgiriam. Cada bolha de inflação tem concentrações, distribuições e tipos de matéria próprias, além de leis e propriedades físicas distintas do nosso universo. Linde vê essas bolhas como isoladas entre si. Elas não podem interagir ou trocar informações entre si. Entre as bolhas de inflação ou universos, existe um espaço que continua se expandindo a uma velocidade enorme. A inflação ocorre não só em nosso cosmos, mas também nos espaços entre universos. Aqui, a energia do campo inflaton ainda não passou para o verdadeiro vácuo. Portanto, lá não existe um universo convencional como conhecemos, pois as condições para o surgimento da matéria e das estruturas ainda não estão presentes. Embora a teoria da inflação caótica resolva muitos problemas da teoria padrão do Big Bang, ela também traz algumas críticas. Muitos criticam a falta de evidências experimentais. Apesar de a teoria explicar fenômenos como a radiação cósmica de fundo e a distribuição das galáxias no cosmos, até agora não há observações diretas de eventos de inflação dentro do universo. Essa crítica pode ser respondida ao apontar a incompatibilidade das diferentes bases da inflação. Outro evento de inflação estaria, portanto, tão distante da nossa região do espaço que não poderíamos observá-lo. Ou simplesmente não perceberíamos quando um novo universo nasce, já que ele não interagiria com o nosso. O novo cosmos talvez seja composto de matéria desconhecida e indetectável para nós. Críticos afirmam que a teoria não faz previsões específicas e testáveis para ser verificadas cientificamente. A teoria sugere que existem infinitos universos com propriedades diferentes. A teoria é difícil de ser falseada e não podemos fazer previsões concretas sobre o desenvolvimento do nosso próprio universo. Da mesma forma, é necessário um ajuste muito fino e detalhado do campo inflaton para poder explicar as propriedades observadas do nosso cosmos. Parâmetros incluem as 4 forças fundamentais, a capacidade dos átomos de formar ligações moleculares, fundirem-se em estrelas para criar elementos mais pesados, entre outros. No nosso universo, existem muitas leis que juntas formam a nossa realidade física. Aqui, porém, pode-se argumentar que a maioria dos cosmos criados por eventos inflacionários talvez não seja estável o suficiente. Se seus parâmetros não forem tão ajustados quanto os nossos, após a inflação inicial, eles podem desaparecer.
O nosso cosmos pode ter conseguido criar um verdadeiro vácuo a partir do falso. Ele pode ser único em propriedades, expansão acelerada, 4 forças fundamentais e formas de matéria. Outros universos, após o desaparecimento do falso vácuo, podem simplesmente deixar de existir. Isso explicaria a ausência de observações de outros eventos de inflação no universo. Vemos que a ideia de um multiverso é ao mesmo tempo fascinante, mas também cheia de problemas. Ela tem muitos adeptos na ciência e conseguiu chegar à cultura pop. A maioria dos físicos prefere a interpretação de Copenhague da mecânica quântica e adota o modelo padrão da inflação cósmica de Alan Guth. Até hoje, não há provas da existência de um multiverso, mas isso não significa que no futuro não possamos testemunhar o nascimento de outro universo estável. Um universo que seria tão único quanto o nosso, mas que teria formas de matéria e leis completamente diferentes que não conseguimos imaginar nem nos nossos sonhos mais ousados. Mecânica quântica, superposição de partículas, função de onda, muitos mundos e um multiverso. Nesta documentação, fizemos uma viagem desde a interpretação de Copenhague da mecânica quântica até a ideia de um cosmos com um número infinito de universos. Ainda nos questionamos: há mesmo um multiverso ou o universo é tudo o que existe? Nosso cosmos é único e só existe ele, ou ele faz parte de um tipo de cosmos total do qual habitamos apenas uma pequena parte? Everett falava de cópias do nosso universo, nas quais acontecem aqueles eventos de partículas que não podemos observar aqui. Segundo ele, há infinitas cópias dessas. Suas ideias foram desenvolvidas pelo relativamente desconhecido físico Andy Nemo, que talvez tenha sido um dos primeiros a usar a palavra multiverso em um contexto científico. A partir das ideias de Everett e Nemo, Andrei Linde propôs a inflação caótica, sugerindo que eventos quânticos espontâneos em todo o multiverso criavam bolhas de inflação que viravam universos próprios. Todas as teorias de multiverso têm em comum o fato de não serem comprováveis. Onde estão os mundos paralelos de Everett, os eventos de inflação de Linde e os outros universos que supostamente existem em número incontável? E, finalmente, onde está o portal pelo qual eu poderia chegar a Londres ensolarada quando não aguento mais a chuva? A interpretação de muitos mundos da mecânica quântica ainda nos deve essa resposta. Existem várias tentativas de apresentar evidências físicas ou matemáticas do multiverso, mas até agora nos falta uma prova convincente, uma confirmação de que existe uma variedade de mundos e talvez um número infinito de galáxias, sistemas solares, terras e humanidades. Aqui, bem rapidamente, uma referência à parte 2 do documentário. Como esse tema exige muito tempo e pesquisa, não posso dizer a vocês quando a parte 2 será lançada. Peço paciência e vou trazer o melhor conteúdo possível com vídeos exclusivos do meu canal. Mais um pensamento final. Precisamos mesmo de um multiverso ou nosso cosmos já basta? Para finalizar, gostaria de citar o autor norte-americano Blake Crouch, do seu romance Matéria Escura. Imagine que você é um peixe nadando em um lago. Você pode se mover para frente, para trás e para os lados, mas nunca para cima, fora da água. Se alguém estivesse ao lado do lago te observando, você não perceberia sua presença. Para você, esse lago é um universo. Imagine alguém colocando a mão no lago e te tirando de lá. Você percebe que o que achava ser o mundo todo é só um pequeno lago. Você vê outros lagos, árvores, o céu. Você percebe que faz parte de uma realidade muito maior e mais misteriosa do que jamais imaginou. Essa é a realidade do nosso universo, onde a galáxia Via Láctea abriga uma estrela com planetas terrestres ao redor. Nosso pequeno planeta azul é, para nós, quase como um mundo inteiro. Um mundo que, ao deixarmos, está cercado por infinitos outros mundos distantes.